Bom, pessoal, que bom, obrigada por estarem aqui e pelo interesse no nosso webinar. Então, hoje a gente vai apresentar dois painéis. O painel de acompanhamento do saneamento, que é um painel feito pelo Igor, e também o painel de saneamento, né? A semelhança do que a gente já tem, o painel que vocês já utilizam bastante, o painel de saneamento dos tribunais. Agora a gente fez outro, separado, então, as inconsistências por unidades judiciárias. A gente acredita que também vai ser bastante útil, vocês vão ver que é possível ter as informações separadas pelas unidades, acho que vai dar vai abrir outras possibilidades de saneamento da nossa base. Também, como já estava ali na tela, outra novidade que a gente queria compartilhar é que, então, foi aprovado em plenário o recorte da base de 2015, não é? Como a gente já tinha falado diversas vezes aqui, foi aprovado o recorte da base de 2015 para 2020, que era uma demanda dos tribunais, não é? Sempre alegavam que havia muita dificuldade de sanear esses processos mais antigos, especialmente os processos arquivados. Então, foi feita essa mudança pela resolução, depois a gente pode detalhar um pouquinho mais. Eu passo a palavra. Como começamos, pessoal? Igor, diga aí. Começamos por qual? Podemos começar pelo painel de saneamento, né? Por unidade judiciária. Ok, então vamos. Pode Então, passar a palavra para o Hermes, né? Isso, o Hermes, nosso super estagiário aqui do CPJ, ele cursa estatística na UNB e presta grandes serviços aqui para nós do CNJ. Hermes, diga aí. E aí, gente, boa tarde. Falar um pouquinho sobre esse painel, né, que vai estar o detalhamento das inconsistências por unidade judiciária, por vara de justiça. De começo, a gente tem algumas opções de filtros, que vale dizer que o filtro de tribunal sempre vai ser obrigatório. Então, o painel ele vai mostrar as unidades somente de um tribunal, né? Então, os indicadores, por exemplo, total de processos é somente referente ao TJ-Acre, né? Que é o que já vai vir filtrado por padrão. Nesses indicadores, junto com o total de processos, a gente já tem um percentual de processo com algum tipo de inconsistência. Essa inconsistência pode ser tanto em parte, assunto, quanto em dados básicos do processo, né? Logo abaixo, a gente já tem os indicadores relativos a cada tipo de inconsistência, que seria partes, assuntos e dados básicos. E a gente tem esse container que tem 3 gráficos diferentes, que são as inconsistências por tipo para todas as varas do tribunal, né? Então, nesse caso, a gente tem as inconsistências das varas do TJ-Acre, elas estão separadas por grau, a princípio, né? Só que você pode filtrar o grau e ver só uma. E o mesmo vale para esse gráfico de partes e dados básicos também, né? Ele vai mostrar por vara. Exatamente. E por grau ali, um subgrupo, né? Isso. Aqui a gente tem o tipo de inconsistência, né? Aí o tipo para partes, que são documentos inválidos de pessoas físicas. São essas opções aí, né? Eu acho que não vai precisar que eu fale todas. Também tem os tipos por assunto, que ele vai dizer exatamente onde que estão os erros, né? E por dados básicos. Aí, se alguém não tiver entendido muito bem o que é o dado básico, aí tá mais claro, né? Que são os erros em classe, data e etc. Logo abaixo, a gente tem uma tabela com essas inconsistências a nível de vara, né? Com esses indicadores que a gente gerou. E elas estão todas disponíveis para download. Basta clicar no botão abaixo
da tabela. E a ideia é justamente você poder mensurar qual vara que está melhor, saber exatamente qual que está precisando de mais atenção, né, para corrigir esses dados. E é isso, gente. Complementando, essa, como vocês viram, ela é um pouco diferente do nosso painel que a gente tem, do painel de saneamento geral. Ela desce ao nível de vara e ela desce também ao nível de processo por vara. Né? O que a gente tem percebido é que houve um grande esforço dos tribunais e que gerou frutos agora, né, até esse mês, para fazer correções, muitas dessas correções foram em bloco, né? Então, vocês fizeram muitos deparos, muitas correções de coisas que já existiam no banco de dados de vocês, que não estavam sendo mandados para o CNJ. Agora, talvez seja um ajuste mais fino, que tenha que entrar efetivamente no processo e ver se está faltando o CPF, entrar efetivamente no processo e ver se o movimento está com complemento, e aí realmente a gente só vai conseguir isso com o auxílio das varas. Então, agora a gente precisa de um trabalho realmente em conjunto com todo mundo, né? Não adianta só a administração central do tribunal fazer a correção, a gente precisa que as varas, os juízes, os servidores entrem também nessa labuta aí com a gente para conseguir fazer com que esses processos sejam realmente completos e que a gente consiga ter os dados completos do Poder Judiciário para a gente disponibilizar e fazer todas as nossas estatísticas a partir dele. Não sei se o Igor ou a doutora Ana querem complementar. Sim, complementando também o que a Isabelle falou, esse painel aqui de saneamento por unidade judiciária, a gente não focou em movimento, porque assim, na reunião que a gente teve com os tribunais, a gente entendeu mais que a questão dos movimentos seria mais uma questão de deparo do próprio tribunal, né? Por exemplo, processo sem movimento caso novo. Aí ele tem um movimento local lá, ele faz o deparo e ele coloca aquele movimento de ingresso do processo, ou movimento de baixa. A gente tem também que já tem um movimento local, geralmente tem um movimento local, e aí o próprio tribunal já vai fazendo esses deparos e consegue sanear essa questão de movimentos. Aqui a gente focou mais na questão dos dados básicos, né? Que assim, são dados do cabeçalho do processo, classe inválida, grau inválido, número do processo inválido, assuntos, se o assunto é nível 1 e 2 ou não, ou o assunto inválido. Em relação às partes, a gente manteve somente a questão de documento inválido, que é CPF e CNPJ, que aqui a gente colocou, ó, documento inválido, pessoa física, polo passivo e polo ativo, e pessoa jurídica, polo ativo e polo passivo. Porque a gente entende nesse primeiro momento que um bom saneamento nessa questão do número do documento, a gente já conseguiria já, ou pelo site da Receita Federal, algum um outro banco de dados que a gente tem acesso, a gente já consegue identificar, por exemplo, o nome da parte, o nome da empresa, o sexo, e assim por diante. E apesar do nome e o sexo não estarem aqui nesse saneamento, é muito importante que os tribunais, que as varas também olhem para essa informação, porque tem processo, por exemplo, que não tem, né? Dado o CPF e CNPJ. E aí a gente provavelmente, quando a gente for fazer alguma estatística, a gente vai identificar, quando não tiver CPF e CNPJ, vai identificar pelo nome e nome de mãe, assim por diante, né? É isso mesmo. Pode falar. Tá? Não, diga, Igor, pode. E só uma última coisa, assim, a gente colocou aqui nessa tabela final, aqui, que o Hermes colocou muito bem, que vocês conseguem fazer o download. Aqui tem o número do processo, por exemplo, aqui, ó, essa vara única aqui de Acrelândia, ela consegue identificar todos os números dos processos e tem documento inválido de pessoa física no polo ativo. Aqui em relação aos processos que consistem em assuntos e aqui em dados básicos. Era isso. Ok. Pessoal, então, a ideia do painel, como a Isabelle muito bem falou, e o Igor também, porque com as nossas reuniões, né, que fizemos com todos os tribunais, a gente viu que há um limite de saneamento para o tribunal, não é? Consegue fazer os deparos, mas chega uma hora em que esse saneamento mais fino, o tribunal ele não consegue alcançar.
Então, esse painel, ele tem essa função de realmente possibilitar essa visão mais detalhada da ponta, né? Também eu acho importante a gente salientar o seguinte, esse painel, ele tem a função de dar uma sinalização, de dar um alerta de como está, de como essas inconsistências estão nas varas, né? Então, o tribunal, ele consegue ver as varas em que essas inconsistências aparecem com maior frequência. Acho que é importante a gente pensar nessa correção do passado, mas é importante essa visão para o futuro, né? Que seja feita realmente assim, que a gente tente fazer um trabalho pedagógico no sentido de que as varas consigam ver, bom, a gente aqui não está registrando o CPF, então que a partir daqui a gente consiga fazer um registro mais preciso desses dados, né? Ou então dos assuntos e das classes, enfim, que esteja mais de acordo com que a gente aqui do CNJ consiga recuperar e consiga trazer um dado mais informativo, né? Também o Sérgio perguntou se o painel leva em consideração o recorte a partir de 2020 ou desde 2015. É desde 2020, né, Igor? Isso, desde 2020. Ok. Também, pessoal, a gente até ia colocar no informe ali e me esqueci. A gente, agora em novembro, antes de passar para o próximo painel, agora em novembro a gente deve lançar o painel de estatística, que é aquele painel, né, que a gente anunciou por diversas vezes, que está previsto na resolução 333 do CNJ. Devemos lançar ele no final de novembro, com cerca de 30, 40 tribunais. Esses 30, 40 tribunais são os tribunais que apresentam um melhor dado mais saneado no DataJury, então seriam todos os TREs, os 2 TRFs, em princípio o TRF4, e devemos pegar mais algum. Alguns TJs, né, TJ-DFT, TJ Rondônia, Roraima, Paraná, Tocantins, e alguns também que vão ter a visita de inspeção da Corregedoria Nacional do CNJ, então para que eles também consigam comparar os dados que o próprio tribunal envia com os dados que a gente tem, né, que vocês enviam aqui para o DataJury. Então, aí vão mais alguns tribunais nessa lista, TJ Maranhão, Pernambuco, Roraima, que mais, pessoal? O Mato Grosso do Sul, né, que já teve. Maranhão, Piauí. Piauí, isso. Deve ter mais algum aqui. Deixa eu ver. Roraima, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco e Piauí. Tá. Da correção. Tá. Então, pessoal, reforçando sempre que da importância da gente sempre manter os dados saneados e cada vez procurar uma maior precisão nesses dados, porque esse painel de estatística, ele tem também essa função, né, da gente dar uma maior transparência para o Poder Judiciário, também auxiliar na gestão das varas, né, vai ser possível também, assim como no painel de saneamento, quando mostra os processos concluídos, os processos mais antigos, fazer o download desse processo para a gestão das varas, e também para que sirva também para as corregedorias fazerem inspeções, etc. E, de certa forma, em algum momento a gente vai girar a chave, né? Vamos girar a chave do Justiça em Números, da maneira como ele é apresentado hoje, daquela maneira anual, para esse painel de estatística, que vai servir justamente para que sirva para essa, digamos assim, para o Justiça em Números mais online, né? Vai ter sempre esse delay do processamento do DataJury, mas ele vai ficar, a gente vai conseguir apresentar os dados do Poder Judiciário de uma maneira muito mais atualizada, né? Então, a gente deve lançar, no final de novembro, com esses tribunais que a gente mencionou, e em seguida, enfim, subiremos os outros. Antes do lançamento do painel de estatística, a gente vai fazer uma reunião com todos esses tribunais
para a gente mostrar, para que vocês tenham, antes do lançamento, condições de ver o painel, inclusive nos apontar algumas inconsistências. Sabemos que vocês são muito criteriosos, e a ideia é justamente para que a gente, que vocês tenham, antes do lançamento, esses tribunais, enfim, servidores e juízes, tenham condições de conhecer o painel e, enfim, e dar uma olhada e, eventualmente, fazer sugestões antes mesmo do lançamento, ok? Ok, Igor, vamos para o... Tem alguma pergunta desse painel? Tem a pergunta do Genival, Turano. O Genival perguntou se dá para baixar os dados de todas as inconsistências de Microsoft. Então, Genival, a gente colocou três. Tem que fazer 3 downloads, né? Um com as inconsistências dos dados básicos, a outra com as inconsistências dos assuntos e outro com a inconsistência de partes. O Anderson, tem outra pergunta do Luiz aqui, deixa eu responder antes a do Anderson. Ele pergunta se com o lançamento 100% do painel de estatística, o anuário do Justiça em Números será descontinuado e substituído em todos os efeitos pelo painel. A ideia, Anderson, é que não, né? A ideia é que os dados eles estejam disponíveis ali, sempre, né, no painel, de uma maneira, então, mais online, mas que o anuário e a publicação, ela continue sendo... que a gente mantenha essa publicação anual, né, até para efeitos de comparação da estatística do judiciário, e acaba sendo, enfim, algo bastante esperado. Então, a ideia é que a gente continue com esse evento e com a publicação para manter esse histórico, até para que, enfim, em algum momento do ano a gente consiga tirar esse, digamos assim, um retrato, né? Mas o filme do painel de estatística, ele vai estar sempre à disposição. E complementando, né, doutora Ana, o Justiça em Números, ele traz outros dados, que não só de processo, né? Traz dados de despesa, de arrecadação, pessoal. Então, não poderia simplesmente ser descontinuado, né? E essa fonte de dados continua sendo via Justiça em Números ainda. E a publicação desse anuário completo, desse retrato dessa radiografia, ainda vira Justiça em Números, a fonte do dado que muda, né? Exatamente, Gabi. Obrigada. O Luiz Eduardo ele perguntou se tem previsão de quando as metas do Poder Judiciário e o modo de produtividade serão disponibilizados, levando em consideração os dados do DataJude. A nossa ideia, Luiz, enfim, né, estamos avançando para isso. Em relação ao... Acho que aqui a Gabriela e o Igor talvez possam explicar melhor, mas a ideia é que, disponibilizando os dados do painel, a gente consiga girar a chave, né? De uma forma de informação do dado pelo tribunal para o DataJude. Gabi, se puder complementar. Acho que é até importante a gente aproveitar esse momento para falar isso, né? Porque, na verdade, a gente precisa do apoio de vocês para conseguir virar essa chave da meta, porque alguns critérios nos glossários da meta hoje, que vêm da própria rede, vêm dos próprios tribunais, eles trazem algumas regras não parametrizadas, digamos assim. Então, por exemplo, conciliação pré-processual. Então, a própria rede, os próprios tribunais precisam... não vai deixar de medir a conciliação pré-processual, mas a gente tem que medir aquela que é parametrizada, ou seja, aquela que tem uma classe, né, uma classe registrada que está dentro do DataJude, que recebe uma sentença homologatória do juiz, e que a gente consegue calcular pelo DataJude. Um acordo que foi feito sem o registro do processo, por exemplo, a gente não vai calcular do DataJude. Então, esse tipo de coisa que é o que que nos dificulta um pouquinho mais para calcular as metas processuais, né? Porque por conta de regras que às vezes podem não estar previstas. Então, isso é até importante ser falado, assim, para que todo mundo, enfim, seja uma coisa que seja levada atenção no momento de trazer os glossários e discutir o glossário no ano que vem, os glossários das metas de 2022. Realmente, a gente só vai conseguir medir no número do que tiver na tabela processual unificada. Né? Então, por exemplo, a gente tinha também
uma regra de medidas cautelares encerradas por decisão, e não tinha um movimento específico para isso. Foi criado no TPU um movimento específico para isso, a gente consegue medir, a partir de agora a gente já consegue medir. Mas então é esse tipo de detalhe, que parece detalhe, porque às vezes é uma frase, mas essa frase, se ela não é calculável, que foi o que aconteceu muito no prêmio, né, o ano passado, quando tinha essa comparação da Tajud com as metas, que a gente identificou que, de fato, tinham vários gapzinhos que não eram possíveis ser calculados. Então, esse é o maior desafio nosso, na verdade, é ter essas regras todas parametrizadas, e a gente precisa do apoio dos tribunais também, de vocês, dos técnicos e do pessoal que está aí junto, definindo esses glossários dessas regras. A Luciana, do TRT4, pergunta se é possível incluir a informação relativa à data de atualização dos dados contidos nesse painel, da mesma forma que existe no painel de saneamento. Sim, né, Igor? Se não instalar, é possível, né? Sim. É sim. Ok. Vamos anotar isso, pessoal, por gentileza? O Diego pergunta sobre a atualização do painel de saneamento, né, que foi no dia 13/10. Se há alguma previsão para nova atualização? Igor? Imagino que nas próximas semanas, né? A gente deve atualizar mais ou menos uma vez por mês, certo? Sim, o Alex ele já começou a extrair, né? Uhum. E assim, a gente vai manter, né, o painel do prêmio, para que os tribunais possam ver o recorte do prêmio e atualizar o painel do DataJuris. Ok, o Anderson aqui indica que que aparece um erro no botão tabela dados básicos. Vamos checar aqui, Anderson. Qual que é o tribunal do Anderson? Tá no Mato Grosso. Quanto às inconsistências de partes, a Karen pergunta se será considerado apenas o documento do CPF. No painel a gente está considerando o CPF ou o CNPJ, né, para a pessoa jurídica. CPF para física e CNPJ para jurídica. Uhum. Carolina, pode abrir o microfone, por favor. Boa tarde. Se vocês puderem botar o painel em tela, só para eu poder explicar a minha dúvida. Eu filtrei ali pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, né, de Justiça do Rio Grande do Sul, e peguei o município sede de Agudo, tá? Se eu vou ali na parte de inconsistências de partes, me aparece uma lista com várias linhas, sendo que as linhas iniciais não têm número de processo. Isso quer dizer que tem algum registro tão se puder filtrar, por agudo também. Apareceu ali no início, não? Olha, ele diz que tem duas inconsistências em partes, mas quando eu desço ali na tabela de partes, ali mais para baixo, essas primeiras linhas da direção do foro, da vara judicial, elas não aparecem no número do processo que teria essas inconsistências. E também ali para baixo aparece duplicados números de processo, sendo que um com inconsistências e outro não. Ou não sei se eu estou fazendo a leitura certa, né? Como é que eu faço a leitura desta informação? Aqui no caso, ele colocou só dois processos inconsistentes, né?
em relação aqui à pessoa jurídica no polo passivo e pessoa física no polo ativo, né? Que são esses dois processos aqui. No caso, ele duplicou pelo grau, ó. Sim, talvez tenha algum erro no nosso registro que tenha alguma chave com grau errado. Isso ok, acho que a gente pode verificar, mas as linhas iniciais que não tem número de processo, elas são só para mostrar que, né? Isso. Aqui tá tudo certo, aqui não tem erro nenhum, não. Tá tudo zerado, não tem nenhum número de processo. Os processos seriam somente isso aqui, né? Onde tem um aqui e um aqui. Os dois Certo. são de juizado especial, ó. Sim. Não, talvez tenha alguma inconsistência na chave, porque ele está repetindo, mas aí agora com essa informação a gente verifica. Sim. Certo, obrigada. Por nada. Obrigada, Carolina. Pessoal, vamos ver se tem mais algum. A equipe aqui vai dando uma repassada nas perguntas que estão no chat. Enquanto isso, se o Igor já puder apresentar um painel de acompanhamento e a gente retoma aqui as perguntas depois. Certo. Vou apresentar aqui o painel. Tá. Então, pessoal, esse é o painel de acompanhamento do DataJude, que a gente criou esse painel. Toda vez que a gente atualizava o DataJude, ele salvava um arquivo mensalmente. Desde maio, a primeira vez que a gente rodou, a gente salvou um arquivo, aquele arquivo de inconsistências, e foi salvando todo mês, em maio, junho, julho e até outubro. Aí esse painel de inconsistências, de acompanhamento, a gente consegue identificar aqui, ó, deixa eu tirar aqui o filtro. Esse aqui está todo o Poder Judiciário. A gente verifica aqui, ó, que ainda no DataJude. Aqui está filtrado só em 2020 em diante, de Amazon Report. E tem 93 milhões de processos inconsistentes ainda na base do DataJude, que representa 61,9% do total de processos. Esse cálculo aqui, a gente considerou que o processo, se ele tiver inconsistência, ou no número do processo, grau, classe, ou em movimento inválido, assunto no último nível, classe no último nível, se ele tiver qualquer um desses erros, ele entra como processo inconsistente. Por isso que esse número é tão elevado. E a gente verifica aqui, ó, que em maio, 89% dos processos eles tinham alguma inconsistência. Aí, em junho já caiu para 78, 74, 68. Em outubro a gente fechou com 61,9%. Aí nesse gráfico a gente colocou aqui os tribunais, e aqui é o número de inconsistências, né? Aqui no caso 50 milhões de inconsistências, 10 milhões. E aqui é o percentual de inconsistências. É o número de inconsistências em relação ao total de processos que tem na base da DataJude. A gente colocou aqui por cor. Assim, depois eu vou mostrar, mas vocês conseguem filtrar por ramo de justiça e também por tribunal. Mas aqui o verdinho é o justiça estadual, o laranjado é o Instituto do Trabalho, azul é a militar, amarelo é a eleitoral, e assim por diante. A gente colocou também aqui um comparativo, ó, do mês, no caso aqui está o comparativo do mês de maio com o mês de outubro, e a gente verifica, por exemplo, aqui, ó, aqui tem o ramo de justiça, né, eleitoral, trabalho superior, estadual, federal, militar, estadual. Por exemplo, a justiça eleitoral, ó, se a gente pegar o total de inconsistências, tinha cerca de 70% de processo com alguma inconsistência. E eles conseguiram reduzir para muito próximo a 0%. Ó. Então, a Justiça Eleitoral fez um ótimo trabalho. O seu trabalho também conseguiu reduzir bastante, ó, 60%, todos conseguiram reduzir, né? Os tribunais superiores, militar estadual, federal e justiça estadual. E aqui a gente separou os erros em erro do cabeçalho do processo, que seria o número inválido, a classe inválida, o grau inválido, entre outros. O assunto, né? Aquele mesmo do painel de unidade judiciária, se é assunto nível 1 e 2 ou é assunto inválido. Os movimentos, também, se é movimento inválido ou movimento não último nível. Aqui em partes. Aí em partes a gente considera... Aqui a gente considerou tanto o documento inválido como também o nome inválido, sexo inválido. Aqui tem mais indicadores do que o do saneamento por vara. E os específicos, que seriam aqueles de tribunal do júri, violência doméstica,
aquele de medicamentos, o assunto pai, entre outros. E, por fim, a gente colocou também um comparativo de cada tipo de variável. Aqui é o vermelhão em mês de maio, e em outubro é o mês de outubro, ou de maio a outubro. Então, aqui tem o inconsistência em processo, né? Que aqui é júri, medicamentos. Aqui, por exemplo, órgão inválido. Ó, um interessante, ó, descrição do sistema, inválido. Em maio tinha 18%, caiu para 0%. Processo eletrônico também inválido, tinha 17% em maio, agora tem só 2%. Assuntos inválidos, caiu de 47% para 3%. Então, assim, a gente verificou que o saneamento realmente surtiu efeito. Assim, vocês estão de parabéns, vocês fizeram um ótimo trabalho. Aqui em consistências e partes também caiu bastante. Esse aqui, ó, documento válido no polo ativo de pessoa jurídica. Tinha 64% dos processos com alguma inconsistência, caiu para 8%. Bom, processo sem polo passivo, caiu de 32% para 2%. E assim por diante. E movimentos também. Que, por exemplo, sem recebente de denúncia, caiu de 66% para 2%. Aqui no painel, a gente tem pode dizer que é uma inconsistência. Em maio, vocês vão até se lembrar que a gente calculava errado esses indicadores de medida protetiva, processo restaurativo, mudança de classe. Como que era feito o cálculo? Era o total de movimentos inválidos em relação ao total de movimentos da base. Aí por isso ficava 0%, que são poucos processos, aí são poucos processos inválidos, aí ficava 0%. E depois a gente arrumou, por exemplo, medida protetiva inválida, aí seria o número de movimentos de medida protetiva inválida em relação ao total de movimentos de medida protetiva. Aí, por isso que aqui aumentou, porque aqui a gente calcula, aqui a gente está com o indicador calculado incorretamente. E aqui a gente também tem os filtros, ó. Vocês podem filtrar aqui a abrangência, né? Total de arquivos. Isso aqui seria a base do DataJude todo. Só os eletrônicos, só os físicos, só os que estão no modelo antigo. É o mesmo filtro que tem no painel de saneamento. E aqui vocês podem filtrar, por exemplo, aqui todo o comparativo que a gente fez aqui embaixo está em relação a maio ou outubro. Se vocês quiserem que o comparativo seja sei lá, de julho a outubro, aí pode só arrastar aqui o filtro, que ele vai alterar já no caso aqui para o comparativo passar a ser julho a outubro. No caso que não foi, porque ele está carregando ainda. E a mesma coisa aqui também, filtrar o ramo de justiça. A partir do momento que vocês tiram aqui os filtros, deixa eu descarregar novamente. Ele ficou muito tempo aberto e ele caiu. Substitui o faxina de hoje? Não, ele é diferente, porque aqui no caso a gente está salvando a série histórica, né? Mas aquela inconsistência realmente é a mesma faxina Júlia. Esse aqui, quando você pega aqui o mês de outubro, por exemplo, é o mesmo gráfico que tinha para faxina Júlia. Acho que minha internet que caiu. Tá aqui, Igor. Até porque ele está atualizando o painel aqui. Ah, entendi. Mas assim, ele não está aplicando os filtros, né? Que ele não está atualizando. Eu acho que todo mundo começou a acessar e não suportou, Igor. Aqui também, para mim, tá a mesma coisa. Pode ser. Você vai ter que ver essa questão de estrutura agora dele. Mas é isso. Ok, muito obrigada, Igor. Excelente. Tem uma... Diga, Isabelle, por favor. Eu vou ter algumas perguntas ainda sobre o antigo, mas eu acho que a gente podia começar sobre esse painel, né, já que está fresquinho. Isabelle, rapidinho, só uma coisa. A gente colocou também, esse painel ele foi feito em Shine, né? Ele não está muito performático e ele está no Git, o código dele. Então, assim, se vocês quiserem olhar lá no Git e melhorar e dar sugestões, a gente está aberto. Podem mandar lá para o suporte.dpj, ou então até fazer um commit lá no próprio Git, que a gente melhora aí.
Perguntaram sobre alguma análise estratificada por tipos de inconsistência a fim de auxiliar os tribunais na priorização das ações de correção das inconsistências? Eu acredito que a priorização vai depender de cada tribunal, né? Dependendo do seu próprio problema, né? Vai ter tribunal que vai ter mais dificuldade em um item, outro, né? Eu acredito que essa ordem de prioridade pode ficar a cargo do órgão. A Kellen perguntou se ele substitui o Faxina Ajude, porque a gente tirou o Faxina Ajude do ar, né? Mas o Igor pode falar melhor. Na verdade, não substitui, é um pouco diferente, né? O Faxina Ajude, ele ajuda na parte de antes, tem aquela parte de ranking, que aí sim é muito parecida, né, Igor? Mas é uma parte de teste do CSV, do arquivo XML, antes de ser enviado, que não testa. A gente espera voltar com o Faxina Ajude ao ar ainda, a gente só está fazendo alguns ajustes, mas ele vai voltar, então não substitui um outro, um está complementando o outro, não é isso, Igor? E, assim, esses dados, por exemplo, do percentual de inconsistência, esse indicador total, ele tem tanto nesse painel de acompanhamento, como tinha no Faxina Ajude, e tem também no painel de saneamento, que, se não me engano, é o segundo gráfico do painel de saneamento. Aquela parte de teste do arquivo XML, aí, assim, hoje a gente tem só o validador ativo, né? Até voltar ao Faxina Ajude. Aí perguntaram também qual vai ser a periodicidade de atualização do painel, dos dois, né, do painel, aliás, os três, também perguntaram, do nosso de saneamento de unidade e esse de acompanhamento. O de saneamento a gente vai tentar, a partir de agora, fazer mensalmente. Então, virou um mês, a gente vai fazer a atualização dele, né, com os dados do tribunal. Inclusive, a gente já começou, como o Igor falou, a fazer a extração dos dados dos tribunais para atualizar o painel. E aí, quando atualizar o de saneamento, atualiza também o de saneamento de unidades, não é isso, Igor? Isso, e de acompanhamento também, os três. Os três. Então, mensalmente, a gente está pensando em atualizar os três e com a mesma, vai utilizar a mesma data, né, Igor? Vai ser a mesma base do Alex, então vai ser o mesmo ponto de corte, não é isso? Isso, exatamente. Sobre esse painel, eu não tenho mais nenhuma dúvida, não sei se alguém anotou, tem alguma sobre o anterior ainda. Acho que sobre esse não tem mais nenhuma, Isabela, acho que podemos seguir. Aí ficou, do anterior, ficou, perguntaram sobre a questão de exclusão do DataJude dos distribuídos e baixados, a Gabi já comentou, a gente, nos painéis, não vai utilizar os processos baixados antes de 2020, mas eles estão aqui ainda, né? Então, é importante que os processos que foram baixados antes de 2020, a gente receba um movimento de baixa. Não precisa de mandar nada deles, mas como eles estão aqui, se ele não tiver um movimento de baixa, a gente já considera ele tramitando, então ele vai estar aparecendo nos painéis. Então, a gente ainda precisa desse movimento, apesar do corte da resolução, a gente precisa desses movimentos de baixa anteriores. Não precisa mais de nada, de movimento de distribuição, remessa, nada, ele só precisa da baixa, se for antes de 2020, tá? Para a gente poder saber que não é para exibir eles no painel, senão, como eles estão aqui, a gente não tem como adivinhar que eles não deveriam ser exibidos. Sobre os processos, perguntaram, as inconsistências relativas às execuções penais estão sendo extraídas do seu? A gente está trabalhando com o pessoal do CEU e o pessoal do Codex para trazer os dados do CEU. A gente já está em fase de validação dos dados. Foi feito um trabalho de deparo, igual vocês fizeram um trabalho de deparo, o pessoal do CEU também precisou fazer, porque eles usavam uma base com alguns códigos que não eram nacionais. Foi só necessário também criar alguns movimentos e complementos e assuntos dentro do SGT, foi criado já. Então, agora a gente está na fase de validação para ver se os dados estão corretos para a gente trazer para o DataJude, mas ainda não tem, mas quando tiver, o saneamento da execução penal vai ser feita também no painel com os dados do CE, mas por enquanto perguntaram aqui sobre, o Cláudio perguntou, processos administrativos serão incluídos no DataJude? A gente tem essa expectativa, Gabi? Não sei. Processos administrativos, Isabelle? Eles perguntam, processos administrativos serão incluídos no DataJude? Aí é algo que eu acho né?
Não, Não, todos não, os não. processos judiciais, né? Por exemplo, um precatório que tem o número de um processo judicial, ele vem. Mas um processo, sei lá, um processo administrativo disciplinar, por exemplo, que tem no PJ-COR, não, a gente ainda não está com essa perspectiva, por exemplo. Não sei se a pergunta era essa. Opa, boa tarde. É exatamente essa, Gabriela. Porque como a gente está trabalhando com o Codex agora, né, começando os trabalhos, a gente precisaria saber quais são as bases que a gente ia linkar. E, por exemplo, processos de penalidade estão no PJ-COR. Por isso que a gente precisaria ter uma previsão se a gente vai se restringir a processos judiciais. Por enquanto, sim. Aí acho que a gente precisaria fazer uma conversa com a corregedoria, né, doutora Ana, para verificar, enfim, essa questão do PJ-COR, mas por enquanto a gente fica restrito aos processos judiciais, sim, né? Mesmo que seja de uma classe administrativa, né? Só isso que eu quis dizer, assim. Na SGT a gente tem umas classes administrativas, digamos assim, né? Como um precatório. Vem, né? Mas é o processo judicial. Então, por enquanto, seria processo judicial somente. A não ser que haja alguma determinação contrária. A gente vai com duas perguntas. Pode falar, doutora Ana? Perdão. Não, pode falar. As tuas estão mais antigas, pode falar. Tem duas perguntas que relacionam, uma mais nova e uma mais antiga, sobre questões do prêmio. O pessoal do TRE de Alagoas falou que teve problema de enviar os dados do módulo de produtividade, só mandaram no dia 21/10. E perguntaram qual foi a data limite dos dados que o CNJ considerou para o prêmio. Ficou dia 15 de outubro, que ficou a mesma data do Justiça e Números, né? Do período de retificação do relatório de Justiça e Números. Acho que isso até foi comunicado por ofício para todo mundo. Foi uma decisão até da comissão avaliadora do prêmio. Aí a Kellen perguntou se os dados já foram fechados do prêmio. Sim, já foram fechados, né? No dia 15 de outubro a gente não consegue mais sanear nada, que a gente já está na fase de apuração, né, Gabi? Para o DataJude, 30 de setembro, né? Conforme a gente também mandou na lista. 30 de setembro fechou e foi considerado. Para a Justiça e Números, embora seja database primeiro semestre, a gente já aceitou, por conta do período de retificação previsto na Resolução 76, a gente aceitou retificações até 15 de outubro. E aí o mesmo prazo se aplicou ao módulo de produtividade mensal. O Jairo, ele pergunta aqui se o projeto Codex substituirá o projeto DataJude no futuro. Jairo, a ideia porque o que acontece, né? O Codex, ele é um pouco mais amplo do que o DataJude, na medida em que vem não só os metadados, mas também os documentos, né? Documentos, petições e decisões. A gente ainda precisa fazer uma validação desses dados, né? Que são projetos também com times um pouco diferentes, que tinham originalmente objetivos distintos. O Codex, ele nasceu com esse objetivo mais focado na inteligência artificial, né? Mas a ideia é que, vindo os dados pelo Codex e sendo o esforço nesse sentido, e sendo ele compatível com os dados do DataJude, é isso que a gente está validando, né? As equipes estão validando, é que o que vier pelo Codex e for compatível com o DataJude, sim, o Codex consiga substituir futuramente o DataJude. O Arsênio, ele pergunta se a mudança do recorte para 2020 refletirá sobre os resultados do Prêmio CNJ para os próximos anos. Sim, né? Sim. Tem para todos os efeitos, né? Em termos, inclusive, Sim. de cálculo de tempos médios, por exemplo. Sim. De novo a questão, né? Como a gente tem os dados aqui, para a gente conseguir separar o que é diante de 2020, a gente precisa da baixa do processo. Não precisa mandar nada do processo anterior, porque a gente limitou somente a baixa. Então, arquivamento definitivo, baixa definitiva, remessa com os complementos, algum daqueles movimentos de baixa. Aí a gente vai conseguir separar o que era diante de 2020 e o que é posterior a 2020. O Nixon pergunta também se o relatório de Justiça e Números tem dados utilizados, se os dados utilizados são do DataJude ou os informados pelos tribunais, né? Ainda são aqueles informados para o Justiça e Números, né? Aqueles informados semestralmente. Mas a ideia é que a gente troque a chave, né? Gire a chave.
Isabelle, mais algum aí? Chegou uma agora do Ayrton aqui sobre a questão da exportação do DataJude, a gente utiliza o Depara, né? Os processos legados no PJE, aí ele fala sobre Codex. Se ativar o Codex, a base passaria a ser extraída direto para o DataJude, nesse caso precisaremos realizar movimentações na base do PJE. Então, a equipe que está aqui é responsável pelo DataJude, como a doutora falou, são projetos que estão correndo em paralelo, né? O Codex, ele vai servir como uma fonte de dados para o DataJude. Então, que pode ser a única se vocês conseguirem usar o extrator em todos os processos judiciais. Mas vamos supor, se vocês tiverem PJE, que utilize o Codex, se tiverem um outro sistema legado, que vocês não vão utilizar o Codex, vocês ainda vão ter que mandar no outro formato para a gente os dados. Então, aqui nós temos todos os dados dos processos judiciais, né? A gente precisa, se vocês vão mandar via Codex ou a via tradicional para a gente, não faz tanta diferença, vai fazer diferença, como a doutora Ana falou, nesses outros escopos do Codex. Então, é importante que os dados que vocês enviem para o Codex também sejam saneados, assim como enviados pelo DataJude. Se vocês mandarem para o Codex algum dado sem o Depara, a gente não tem como fazer o Depara por vocês por aqui, como a gente não consegue pelo DataJude. Então, no próprio Codex, e aí a equipe do Codex vai saber explicar melhor, eu acho que é importante conversar com eles sobre isso, existe a possibilidade, dentro do extrator, de colocar os deparas que vocês criaram para o DataJude. Então, vocês não precisariam mudar no banco de dados, mas, de alguma forma, tem que haver transformação desse dado antes de ele chegar aqui na base do Codex para a gente conseguir utilizar o dado, tá? Foi a mesma coisa que o CEO aconteceu. A gente pegou os dados do CEO e colocou no Codex. Quando colocou no Codex, a gente viu que tinha movimentos que não eram códigos nacionais, complementos, não tinha complemento, e aí a gente foi corrigir isso tudo lá no CEO para mandar para o Codex. O Codex não vai fazer essa transformação aqui. Então, conversem na hora de colocarem o Codex no tribunal de vocês, para que ou vocês coloquem os deparas no banco de dados, ou pelo menos nos extratores, alguma forma de já chegar o dado aqui com esse deparo. É muito importante isso, senão a gente não consegue aproveitar o dado do Codex aqui. Tá? O Marco pergunta... Oi, Marco. O Marco do TRT12 pergunta se os tribunais serão oficiados, né, sobre o painel de saneamento das varas. Sim, vamos oficiar com o link. Precisamos, inclusive, preparar o ofício, né, lembrando. Tem uma pergunta também, se o DataJude vai ter um painel próprio da Semana da Conciliação. A princípio, não. A Semana da Conciliação vai ser como ano passado, vai ser um relatório, não um painel. Isabelle, mais alguma coisa aí? Não, aqui na minha lista acabou. Pessoal, ficou mais alguma pergunta perdida aqui? Se ficou, pediria a gentileza de vocês. Copiar e colar aqui no final. Vocês copiarem e colar. Alguns tribunais, algum pessoal aqui, Igor, falou do botão da tabela de dados básicos. Talvez esse a gente precise dar uma olhadinha, não? Mato Grosso, né? O Hermes Eu anotei que a gente vai olhar. ele já viu. O Hermes já viu, ele já vai corrigir. Ele já avisou. Ah, beleza. Beleza, obrigada, Hermes. Sim, adotamos aqui isso e a questão de botar a data base, né, que volta no painel de saneamento. Pessoal, mais alguma coisa que ficou assim sem resposta? O Marconi perguntou. Diga. Pode falar, doutora. Não, doutora, não pode falar, Ele perguntou se os glossários das metas do MPM do Justiça Número já estão sendo adequados para as regras do DataJude. Estamos num trabalho aqui, né, doutora Ana? Alguns trabalhos paralelos. Sim, inclusive já nos reunimos algumas vezes com o pessoal do BGE, né? E eles também estão fazendo esse trabalho, então estamos fazendo um trabalho conjunto.
Só uma sugestão, doutora Ana, em relação aos glossários. O glossário do conciliar legal, do artigo 14, lá do regulamento, ele mistura... Kelly, se puder falar um pouquinho mais alto? Eu não estou ouvindo direito. Eu acho que é o som do meu computador. A senhora está ouvindo agora? Só em relação aos glossários, né? Comentaram aí sobre os glossários. O glossário do Prêmio Conciliar Legal, do regulamento, lá do artigo 14, que traz o glossário listando as classes e os movimentos, listaram as classes, né? Aí, só para ter mesmo um cuidado em relação às classes, se essa for a nova metodologia daqui para frente, em listar individualmente as classes, porque aí lá constou classe PAI, classe da Justiça Federal, aí eu não sei se é um glossário único para todos, classe da Justiça do Trabalho, aí só para ver se vai ser um glossário único para todos e cada um pega as suas classes, como seria? No caso do glossário da Semana Nacional de Conciliação, o cálculo é um glossário, mas o cálculo é feito pelo DPJ, né? Porque é todo pelo DataJude. Então, não foi feita essa diferenciação, já que o cálculo é feito aqui, né? Então, para a gente faz o cálculo em massa, né? E depois a gente explode o dado por tribunal. Então, por isso que é feito assim dessa forma unificada. Que, de fato, a ideia é que as parametrizações sejam unificadas, mesmo porque o cálculo vai ser unificado, né? Então, a gente não tem mais essa necessidade de fazer a parametrização segmentada, já que não é uma diretriz, é mais uma informação, né, para o tribunal, para ele saber o que a gente está calculando, do que uma diretriz para ele calcular, né? Como a gente muda um pouquinho a lógica, então a tendência é que fique dessa forma como está do conciliar legal, uma parametrização unificada para todos os segmentos de justiça. Chegou uma pergunta aqui de novo, sobre o Codex. A gente ainda está fechando os procedimentos, tá, Alessandra? Mas a Alessandra perguntou se o envio para o Codex ou pelo DataJust tem que ser informado. Pergunto porque temos o Codex instalado somente para o PJE, estamos trabalhando com o DataJust à parte. No momento, Alessandra, e aí, Gabi, por favor, me complemente, né, que a gente ainda está fechando o procedimento. No momento, a gente não está recebendo nenhum dado pelo Codex, tá? Então, mesmo que vocês tenham o Codex instalado, mesmo que vocês estiverem mandando os dados pelo Codex, vocês precisam continuar mandando para o DataJust, o formato normal que vocês sempre mandaram, né, pela nossa API. O que a gente vai fazer a partir de agora, né? A gente vai fazer um trabalho de validação desses dados, ver se os dados estão completos, e aí o DPJ vai fazer o trabalho desse trabalho de validação e vai ver se a gente pode ou não substituir o dado. Então, no momento, a orientação que a gente tem é continue enviando para o DataJust pelos meios normais, mesmo que vocês instalem o Codex. Como você mesmo falou, vocês estão instalando o Codex em uma das bases de dados de vocês, então a gente ainda está trabalhando em como vai fazer, por exemplo, para saber o que está vindo pelo Codex, o que tem que vir separado. Então, até lá, a gente precisa receber tudo pelo DataJust normal. A Luciana perguntou, foi uma pergunta que ficou para trás, doutora Ana, ela mandou aqui de volta. Sobre as inconsistências de cadastro de partes, existe alguma estratégia do CNJ para que se evite o cadastramento incorreto ou sem cadastro pelos advogados no PJE? Seria o pessoal que pede PJ, né, doutora? Luciana, eu acho, porque a questão... Bom, uma das principais inconsistências das partes é a tal questão do CPF, não é? Que não é obrigatório e não poderia ser, não é? A gente já chegou a discutir bastante sobre isso. Não teria como se colocar, por exemplo, uma obrigatoriedade de se incluir o número do documento. Além dessa questão do CPF, do CNPJ, eu não sei se tu pensa em alguma outra em relação a cadastramento de parte, mas então, se está se pensando em alguma estratégia para o PJE, não, em princípio não, porque não vemos assim uma solução muito possível, infelizmente. Tem aqui acho que umas duas perguntas em relação à resolução 420. Pessoal, vamos ver aqui.
Confesso que a 420, como não saiu do DPJ, né, não está tanto no nosso radar. É aquela que manda que todos os processos a partir de agora sejam eletrônicos. Boa tarde, Rodrigo aqui do TRT3, tudo bem? Diga, Rodrigo, tudo bem? Essa resolução mesmo, que visa a digitalização dos processos, e no caso do nosso regional, a gente faz o acompanhamento pelo e-gestão, que é a estatística da Justiça do Trabalho. Só que não está batendo 100% com os dados do DataJude. Uma preocupação nossa é do CNJ apurar isso pelo DataJude, nesse momento, 2021. Eu queria saber se vocês vão apurar isso usando a base do DataJude ou se vai ser feito de forma declarativa mesmo. Eu queria reforçar a pergunta, Rodrigo, se possível, doutora Ana. Por favor. A nossa preocupação é que nós recebemos, né, 2 ofícios da presidência do STF, no caso, né, do CNJ, informando percentuais de processos físicos, né? E fizemos realmente um mutirão no tribunal, enviamos os dados até para, como o Rodrigo falou, ficar compatíveis com os dados que nós enviamos ao CSJT. Mas, infelizmente, o painel de processos, né, que está disponível no saneamento da DataJude está fixo em 13/10. Né? Não teve atualização. Então, assim, a gente não tem ideia do que realmente foi consertado. E nos preocupa, e isso aí era o motivo da nossa pergunta, se há alguma previsão de liberação desse painel por parte do CNJ, né? Para que a gente tenha tempo de fazer possíveis correções. Sim. Bom, vamos lá, Rodrigo, Cláudio, obrigada. Bom, que esse ofício que vocês receberam há um tempo atrás, solicitando as informações a respeito de processos físicos e eletrônicos, de fato, o que aconteceu, o que a gente verificou aqui? Porque, então, os tribunais, eles informam, né, se o processo ele é físico ou eletrônico, né, aquele tal do, eu não sei se é 1 ou 2 ou 0 ou 1, mas o fato é que se verificou é que alguns tribunais informavam, por exemplo, caso mais específico do Tribunal de São Paulo, por exemplo, informava um número errado, ele informava, eu acho que o 0 ou 1, e era 1 ou 2, enfim. Então, deu essa divergência. Então, foi perguntado por ofício. Então, o que é importante é que o dado que vocês informam para o DataJude, até para que a gente consiga realmente tirar só essa informação do DataJude, e vocês não tenham que ficar informando por outros meios, ele esteja correto, né? Então, é importante que vocês verifiquem, consigam acompanhar esse dado pelo DataJude. Pelo painel de estatística, será possível fazer esse acompanhamento. Eu fico em dúvida se atualmente os tribunais conseguem ver esse dado, conseguem? Doutora Ana, consegue, no painel de saneamento, inclusive foi o dado que a gente passou. Sim, é verdade. Foi do painel de saneamento. É verdade. No painel de saneamento tem lá, é verdade. Na então, aba erros de processos, lá embaixo na tabela, aí tem lá processos pendentes eletrônicos. Então, esse percentual eletrônico sobre pendentes foi o que foi utilizado como primeira informação para a Secretaria-Geral para fazer esse ofício. Ok. Bom, então acho que uma coisa é essa, né? A gente conseguir fazer essa precisão dessa informação de processo físico e eletrônico pelo DataJude. Devemos fazer essa nova publicação na próxima semana do painel de saneamento, se não na próxima, no comecinho da outra. Então, vocês já vão conseguir ver se essas ações que vocês fizeram deu certo. Não sei se ficou mais alguma pergunta pendente do Rodrigo, acho que do Cláudio, acho que seria isso. Doutora Ana, eu entendi em relação à parte do meio em que o processo tramita, se é físico ou eletrônico, a gente tem que enviar corretamente.
Agora, em relação à verificação se o processo, de quais processos estão pendentes nos meios físicos e eletrônicos, isso que eu não entendi se o painel de saneamento vai prover essa informação. Se ele está provendo, aliás, né? Qual o percentual de processos físicos tramitando em relação ao percentual de processos eletrônicos tramitando? O percentual não está lá, mas você consegue ver o número de processo eletrônico e o número total de processos. Então, aí basta dividir pelo outro. Eletrônico pendentes, Gabriel? Pendentes, exatamente. O que está no painel de saneamento é o pendente. E tem de físico pendente também? Aí é o complementar. Ele tem o total de Tá. pendente e ele tem o total de pendente eletrônico. Aí é a diferença. Não está exibido, mas dá para calcular. Isso está em qual opção lá do painel? Você repete, por favor? Na aba de erros por processos. Na primeira tá, já vou procurar aqui. Tudo bem, obrigado. Lá no final da primeira aba. Gabi, a gente adicionou também esse gráfico, né? Naquela aba de indicadores. Ele tem esse percentual também, por tribunal. Eu não sei se é possível, já pedindo desculpa pela interrupção, é que nós usamos alguns painéis no Power BI que leem daqueles arquivos CSV que são baixados na tela de processos, né? E assim, se possível, se atualizarem aqueles dados com a data da baixa, né? Aí a gente vai ter um resultado por processo, algo que a gente já tenha tratamentos que nós fizemos, quando a gente faz carga naqueles CSVs. Então, assim, se possível, eu gostaria que fossem atualizados esses arquivos CSVs, para que a gente possa usar os painéis que já estão construídos. Assim, aqueles arquivos, a gente está extraindo novamente, né, os dados da DataJude. Assim que atualizar o painel de saneamento, eles são atualizados em conjunto. Porque assim, a mesma query que a gente utiliza para extrair é a mesma para salvar esses arquivos, para atualizar o painel de acompanhamento e todos os demais. Então, vamos aguardar, porque está 13/10 lá. Obrigado. Sim, é que a gente congelou devido ao prêmio, né? Mas agora a gente vai atualizar. A base do prêmio continua congelada, mas o painel vai ser atualizado. Pessoal, o Marcos pergunta como serão coletados os dados da semana de conciliação. Sobre isso, a gente tem até um informe importante para dar. Não sei se todos viram, mas a gente recebeu alguns... A gente não, né? A Comissão Permanente, né, de Gestão de Conflitos, recebeu alguns ofícios, uns pedidos, porque a Semana da Conciliação, ela passou a ter como prioridade também execuções, né? Os processos de execução. E o glossário não tinha processo de execução, porque ele estava baseado, de fato, nos parâmetros da semana de 2020. Então, houve uma alteração recente, essa semana, no regulamento do Conselho Legal e da parametrização, incluindo mais 3 incisos de avaliação, um das execuções extrajudiciais, não fiscais, um das execuções fiscais, isso para o segmento de justiça que tem, né? E um para as execuções judiciais, não criminais. Então, esses 3 incisos e um novo glossário. E aí, a aferição pelo DataJude, pelo CNJ, vocês precisam, terminando a semana, em 10 dias, encaminhar os dados para o CNJ, né, referentes a essa semana, do DataJude, e o processamento vai ser feito por aqui. O resultado vai ser apurado pelo DataJude. Então, é importante atualizar o DataJude logo após o término da semana, que é o prazo que está lá no próprio regulamento também. Isabelle, mais alguma aí contigo? Mais alguma pergunta? Chegou uma no privado perguntando qual vai ser a data do resultado do prêmio. É no dia 2 de dezembro, né? 2, é 2, né, Gabi? É 2. Eu acredito que seja 2, encontro nacional. Geralmente é no primeiro dia do encontro. Ok. Está previsto para o encontro é 2 e 3. Acreditamos que deva ser no dia 2. O TRT5 pergunta sobre a semana de conciliação. Em relação a acordos globais, vários processos em um só, como vocês irão lidar com isso? Pois teremos apenas um movimento de acordo, representando, digamos, 100 acordos.
A contagem é por sentença, e não por acordo. É o critério que está no regulamento. Sentença homologatória, né? Uhum. E se for uma sentença por... E se a sentença for lançada uma em cada processo? Aí vai contar todas as sentenças, porque a gente não vai conseguir distinguir, né? Então a gente vai contar por sentença homologatória. Uhum. Ok. A Suzana pergunta se o prazo de 10 dias para envio dos dados da semana de conciliação é contado em dias úteis. Acho que não, dias corridos. Salvo engano, no regulamento não se fala em dias úteis. O regulamento não fala, doutora Ana, se é dias úteis ou corridos, só fala 10 dias após o término. Ok. Se não fala que é dias úteis, então são dias corridos, né? O Paulo, do TRF4, pergunta se o painel, diz que no painel de acompanhamento da Tajud, o total de inconsistência de outubro diz 8,6, e no painel de erros fala em 2%. Se existe alguma diferença em critério entre os dois? Isso, existe sim, Paulo. No caso do painel de unidades, a gente considerou somente aquelas inconsistências lá em dados básicos, em assuntos e em partes, né? Já no painel de acompanhamento, a gente utiliza também a inconsistência em movimentos. Essa questão de movimentos não está no das unidades. O Anderson pergunta, com essas diferenças ainda vigentes entre as parametrizações, como vai ser feita a comparação entre o Justiça em Números, o módulo e o DataJude para o prêmio? A gente tem, é aquilo, né? A gente tem aquela parametrização do saneamento, né? Que é aquela parametrização que está publicada na página do DataJude, que é que está sendo considerada para fins do prêmio. E, no paralelo, na parametrização, digamos assim, oficial do DataJude, que é o que está sendo trabalhado também em paralelo, na parametrização do painel de estatísticas, né? Então, para olhar para o passado, a gente não pode mudar a regra, né? Por exemplo, justiça eleitoral tinha uma classe específica de, né, se não me engano, registro de dator anual, alguma coisa do tipo, segundo grau, era a prestação de contas, enfim. Alguma regra que mudou no meio do caminho não é considerada na validação do prêmio, né? Então, para o prêmio sempre sempre é o mesmo critério que já vinha sido adotado, mas a gente não está amarrado por esse critério, então a gente trabalha no aprimoramento da parametrização para que daqui para frente, para o painel de estatística, que também vamos publicar né, em breve. Só complementando, a gente só vai fazer para o prêmio, o Igor só fez a comparação do prêmio das variáveis que estavam iguais, né? Que a gente conseguiu pegar igualzinho. Então, por exemplo, a gente só pega caso novo de conhecimento, a gente não está pegando caso novo de execução, justamente para evitar qualquer tipo de diferença entre os cálculos. Então, não vai haver nenhum tipo de problema para fazer essa comparação, porque a gente tomou todo esse cuidado, como a Gabi falou, de publicar a parametrização, de seguir a parametrização antiga e de só usar algumas variáveis que a gente tinha certeza que dariam para fazer a comparação de forma correta. A Suzana pergunta ainda sobre a questão da data, porque tem o feriado do dia 15 de novembro, não é isso, Suzana? Então, pelo que eu entendi, a data começaria quando? Então se perderia final de semana. E quando iniciaria quando que está previsto para iniciar o prazo? E daí tu está dizendo que acho que a questão é da data do início do prazo. Acho que sobre Começa o na prazo terça. da semana, eu acho que vocês poderiam mandar um e-mail para o gabinete responsável, porque aí eles podem avaliar isso com mais
né? Enfim, eles podem deliberar por alguma questão em razão do feriado, que a gente, né, não poderia. Então, aí eu sugiro entrar em contato com o gabinete que cuida da conciliação, do conselheiro Marcos Vinícius. Não é mais Marcos Vinícius, Saiu, né? né? Mas ainda tá, que está cuidando ainda é a Jordana. Eu vou perguntar para ela qual é o e-mail aqui ideal para mandar. Eu também não sei dizer. Ok. O Marco Antônio, do TRT12, pergunta se nos acordos da semana de conciliação irão considerar o movimento 14099. Pelo glossário, a indicação de ser observado exclusivamente o movimento 466. Tem que olhar aqui, doutora Ana, não sei de cabeça, só um minutinho. Sim. Pelo que eu entendi, Marco, da tua pergunta, então o 14099 não estaria previsto ali no regulamento, é isso? Exato, Toriana, pelo glossário ali da semana, a conciliação vai ser medida pelo 466, mas no nosso Depara Nacional da JT aqui, as conciliações de execução eram 377 e viraram 1499, né? Marcos, se eu não me engano, eu vou abrir aqui o regulamento que a gente mandou na semana passada, mas se eu não me engano, esse movimento novo está justamente no regulamento que foi republicado essa semana, justamente nas regras novas de execução, porque não tinha nada de execução, era só conhecimento, então por isso ele não estava. Agora, com a entrada desses novos incisos de execução, se eu não me engano, é exatamente esse movimento que a gente está considerando. Então tá, porque realmente todos os títulos eram conciliação e conhecimento, casos novos e conhecimento, né, estava tudo bem direcionado, né? Por isso, mas eu vou vou abrir aqui, mas eu tenho quase certeza que é exatamente isso, ele está considerado nesse novo glossário do regulamento que foi republicado. Se for assim, tá ótimo. Pessoal, enquanto a Gabriela checa isso, apenas para comentar também que a nossa intenção é o próximo prêmio, né, o regulamento do próximo prêmio. Vocês comentaram bastante sobre isso nas reuniões, é a gente adiantar, né? A gente costuma publicar em maio, é a gente adiantar, tentar publicar em fevereiro, enfim, para que os tribunais tenham mais tempo, né, de se organizar e de cumprir com tudo aquilo que o CNJ solicita. Então acho que vai ficar assim vai ser um ano mais assim tranquilo, mais folgado. Isabelle, mais alguma pergunta? O 1499 está sendo considerado nas novas variáveis de execução. Ok, que bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Isabelle, mais alguma aí? Doutora, o e-mail é o conciliar, eu vou botar no chat, mas é o conciliar@cnj.jus.br. Não, o último aviso, doutora Ana, é que esses novos painéis eu acabei de solicitar para serem incluídos na página da DataJude. Então, na página da DataJude tem já um link, ferramentas de auxílio ao saneamento, e vai ser incluído lá. Lá já tem a página do painel de saneamento, o manual, tem vários outros painéis, e aí vai entrar também esses dois novos, para quem, né, precisar acompanhar. E a gravação também fica disponibilizado na página da DataJude, lá naquela aba de capacitação. A gente sempre pede um tempinho para vocês, porque o pessoal do áudio e vídeo faz uma edição, a gente tem que validar, então demora entre uma semana e 10 dias. Então, acredito que até sexta-feira que vem, ou no máximo no início da outra semana, vai estar disponível para quem quiser rever, ou para quem não conseguiu acompanhar ao vivo aí, para passar para os colegas. Ok, pessoal, ficou alguma
ficou alguma pergunta no chat que a gente não respondeu? Se por acaso quem não se sentiu respondido, se puder copiar aqui embaixo, por favor. Doutoranda, só mais um informe também. A gente recebeu alguns chamados da Justiça Eleitoral sobre aquela variável do relatório X em números, que é tempo médio do acervo, que é essa que estava com inconsistência. A gente verificou que, por exemplo, a Justiça Eleitoral, todos os ramos de justiça, o tempo médio do acervo, no primeiro grau, ele abre entre conhecimento e execução. A gente acabou utilizando no cálculo a soma do tempo médio, não, soma não, né? Mas o cálculo considerando o tempo médio do segundo grau, do primeiro grau conhecimento e primeiro grau execução. Como a Justiça Eleitoral não abre em conhecimento e execução consideração o primeiro grau, não estava sendo considerado. Então, assim, quando publicou o Justiça em Números, ele estava só com o tempo médio do acervo do segundo grau. A gente republicou agora o relatório, a gente arrumou esse indicador. Esse indicador está no prêmio CNJ, né? Então, assim, é bom vocês conferirem que pode ser que o ranking seja alterado. Que agora está considerando tanto o tempo médio do acervo do segundo grau como do primeiro grau para a Justiça Eleitoral também. Só a única alteração foi na Justiça Eleitoral. Ok. Obrigada, Igor. Gabi, se puder falar sobre o painel da execução civil, por favor. Tá. No último informe é que vocês receberam, mais ou menos um mês atrás, eu acredito, um ofício de um painel que vem do DataJude de dados da execução civil, processos de execução, né, não criminais, também excluídas as execuções fiscais. A gente mandou para que vocês validassem esses dados, né, tem uma extração que vem do DataJude, no painel também dá para constar a parametrização utilizada, e a gente vai publicar esse painel em breve, então, se vocês não viram ainda, deem uma olhadinha, verifiquem se os dados de vocês estão certos, porque vai ser publicado. É uma ação do GT, né, de um grupo de trabalho que cuida desse assunto aqui no CNJ, e eles querem publicar essas informações que vêm do DataJude, que são super interessantes, informações que hoje ninguém tem, né, de cumprimento de sentença separado nacionalmente, né, a Justiça de Números não tem. Enfim, então é isso. Então a gente pode até colocar aqui o link no chat para recapitular, para relembrar qual que é o painel que a gente está falando, mas só para avisá-los também que será publicado, também fonte DataJude. Isabelle, tu consegue colocar aqui o link, por favor? A Isabelle já colocou, ela é rápida no gatilho. Pessoal, pois bem, mais alguma coisa? Essa questão do feriado, Gabi, não sei como ficamos, então, na questão do conciliar, é legal se o pessoal faz algum pedido e não sei. Eu acho que é bom alguém mandar um e-mail pedindo, né? Para a gente poder ter enfim, aí a gente conversa com o gabinete e sugere se for o caso, uma dilação, mas a gente precisa que alguém peça isso. Então, manda um e-mail para o conciliar legal e a gente faz contato com o gabinete. Mas a gente precisa desse pedido. Ok. Então, Suzana, por gentileza, se puder mandar para esse e-mail conciliar@cnj, que a gente faz o contato também com o gabinete. Diga, quem falou? Doutora Ana Ronaleudo, aqui TJC. Olá, A resolução 331, ela fala que os dados, a partir de 31 de julho, serão encaminhados os dados relativos à tabela de documentos. Já tem algum validador, algo nesse sentido? Ronaleudo, agora, a gente subiu, foi acho que mês passado, a tabela de documentos no SGT, né? Então ela já está lá, não sei se vocês chegaram a ver, a tabela de documentos está lá. Ainda não temos uma validação, enfim, crítica do nosso sistema aqui em relação a tabela de documentos, né? Então, também estamos nos adaptando, digamos assim, à tabela de documentos. Mas então, não, ainda não temos. Então, só por conta de depois haver alguma cobrança do prazo, né? Que já lá diz que é 31, teria que enviar. Sim. Mas eu imagino que a gente vá
enfim, num futuro breve, dar maiores informações sobre a tabela de documentos. Também estamos internalizando aqui alguns procedimentos. Ok, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Pessoal, mais alguma coisa? Somente isso? Bom, acho que por hoje, então, seria isso, não é? Gostaria de agradecer muito sempre a participação de vocês, a colaboração. Vocês colaboraram muito todo esse período aí do prêmio, não é? Também sempre nos indicando melhorias e acertos ali, correções que a gente precisava fazer nos cálculos. Agradecemos muito. Então, no dia 2 vai ser dado o resultado final do prêmio. Devemos publicar, que vem um pouco antes, para que não fique tão apertado para vocês, né? Essa corrida aí atrás dos quesitos. Esperamos que esses painéis ajudem, não é? Esse de acompanhamento mostra como você se evoluiu, né, na consistência do DataJude, como os dados estão melhores. E também que esse painel das varas ajude o tribunal, enfim, a priorizar as ações em relação às varas. E esperamos que ajude aí nessa nossa longa caminhada aí de precisão e de saneamento dos dados. Devemos lançar, então, em novembro, o painel de estatística. Esse painel, ele vai ser bastante relevante para o Poder Judiciário, né? A gente vai conseguir, então, fazer essa divulgação dos dados do Judiciário de maneira muito mais atual, né? Não vai ser só essa publicação manual olhando para os dados do passado, vai ser assim, uma ferramenta bem mais interessante e só vai ser possível por causa do trabalho que vocês estão fazendo aí nos tribunais. É importante a gente sempre salientar isso. Pessoal, agradeço muito a participação de todos, desejo um ótimo final de dia, um ótimo final de semana. E se tiverem, é também importante dizer o seguinte, se vocês tiverem alguma outra, agora que vocês vão mexer nos painéis, se vocês tiverem, verem que tem alguma coisa errada, ou alguma sugestão de melhoria, que informe, por favor, para o e-mail suporte.dpj, que chega aqui na equipe e vamos arrumando e melhorando. Muito obrigada a todos.